Muito bem, pessoal. Então, hoje eu vou estar fazendo um comentário aí sobre as atividades, o conteúdo do primeiro ano, da primeira série, do primeiro bimestre de Sociologia. Muito bem. Então, nesse primeiro bimestre, nós sabemos que a Sociologia ela vai ser, na verdade, uma introdução, né? O aluno vai estar aprendendo a, a dar os primeiros passos, né, nessa nova ciência chamada sociologia, se é que a gente pode dizer assim, né? Então, é preciso que se tenha uma certa atenção, um certo cuidado para com alguns conceitos. E o primeiro conceito que a gente pode estar vendo aqui do lado esquerdo dessa tela é os conteúdos, né, que pretendem ser trabalhados. Questão, conceito de sociedade, trabalho, desnaturalização, que é o específico desse bimestre que foi postada a atividade, várias formas de pensar diferencialidades e o homem como um ser social. Então nós vemos aqui que nesse bimestre, por conta de tudo que aconteceu aí, né, na sociedade, nós então nos dedicamos aqui de modo específico a esse conceito aqui de estranhamento para com a realidade. Mas o que vem a ser então ser esse estranhamento, essa desnaturalização para com a realidade? Bem, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Se a gente fizer uma busca rápida aqui no na internet, nós vamos achar um texto aqui que trata desse assunto. Esse texto está disponível nesse link aqui, tá? E então vocês podem estar baixando aí, eu vou também deixar em anexo para vocês estarem consultando, tá? Então, vou fazer a leitura e alguns comentários com vocês sobre isso, sobre esse texto, tá? Bem, o processo de construção do olhar sociológico. O olhar do sociólogo é um olhar que não é o do historiador ou do geógrafo, tampouco o do filósofo. De modo a destacar particularidades do olhar sociológico, bem como as preocupações inerentes à sociologia enquanto ciência dentre as ciências humanas, é importante entender a especificidade do olhar sociológico sobre a realidade. Qual é esse olhar? Bem, qual que é a diferença? Né? O texto, esse parágrafo está questionando isso. Tá? O que, que a sociologia ela vem acrescentar, né, de novo nas várias ciências que já existem aí na sociedade? O que, que ela vai agregar? Bem, a palavra estranhamento está relacionada com esse olhar, com esta forma de ver as coisas. Para a conclusão do olhar sociológico, é preciso lançar um olhar de estranhamento sobre a realidade. Dito de outro modo, é preciso desnaturalizar o olhar. O treino do olhar é o primeiro passo para a construção de um olhar sociológico para a realidade, e este se faz com base no estranhamento do cotidiano. Estamos acostumados a encarar tudo como normal, natural, como se o mundo e as coisas que nos cercam fossem naturais e sempre tivessem sido assim. Para desenvolver um olhar sociológico, é preciso quebrar tal forma de encarar a realidade. Vou colocar aqui para vocês uma rápida pesquisa que eu fiz no Google, né? Joguei ali estranhamento para ver as imagens, né, que se tem. E aí a imagem que me chamou a atenção à primeira vista é esse menininho aqui, né? E observem as mulheres em volta dele, né? Como que qual a reação delas, né? Elas estão reagindo como se estivessem vendo uma coisa corriqueira, né? Ou
elas estão reagindo assim como, nossa, que diferente, né? Nunca tinha visto alguém assim de perto, né? Aparentemente aqui essas meninas são indianas, né? Pelo vestuário delas, umas características, né? Ou de algum lugar próximo à Índia. Então nós vemos aqui, né, uma questão de biotipo, né, uma diferença de biotipo, né, características de povos diferentes que já nos causa um estranhamento, né? E esse estranhamento, quando ele é natural, físico, ele é mais fácil da gente se sensibilizar com ele. Tá? Bem, então se a gente mudasse, invertesse aqui, né, pegasse um indiano e colocasse, né, no meio cultural desse menino aqui, onde a maioria das pessoas tem essas características dele, certamente essa pessoa que saiu daqui e foi para a cultura dele teria também esses, eles também olhariam essa pessoa de uma forma diferente. Então nós temos aqui primeiro um estranhamento visual, tá? Bem, mas a sociologia de um modo específico, ela vai tentar nos mostrar que apesar de existir esse estranhamento espontâneo, né, entre as coisas, existe também estranhamento, vamos dizer assim, de ideias, de compreensões de mundo, cultural, filosófico, e até mesmo científico. Então, não podemos esquecer também com relação à moral, aos costumes, né? Podemos olhar determinados comportamentos e achar que esses comportamentos sempre foram assim e sempre serão. Para a sociologia, né? Isso daí é algo bem questionável. Então, na verdade, o conceito de estranhamento, do ponto de vista da sociologia, nada mais é do que o convite a gente tentar ver as coisas de um outro ponto de vista, né? Bem, vamos ver aqui se tem outras imagens. Nos interessa. Bem, tem um texto aqui que eu separei, eu não vou ficar aprofundando muito aqui. Eu separei um texto também que nos fala sobre esse estranhamento, né? essa busca, esse esforço de tentarem compreender o mundo e ver o mundo de uma forma diferente. Ele está por aqui, deixa eu ver. Aqui. Aqui, esse é um trecho, né, de um livro chamado 1984, do George Orwell, um clássico, né? E o personagem principal aqui, que é o Winston, né? Esse cara aqui, Winston, ele foi capturado, né, pelo partido, pelo governo, e por pensar diferente, por divergir, né, por ainda conservar uma certa liberdade, uma honestidade intelectual. E esse tal de O'Brien, né, ele tá torturando Winston, tentando fazer uma espécie de lavagem cerebral nele, né? Por quê? Porque para aquela sociedade do O'Brien, que controlava todos os indivíduos, né, que padronizava todos em tudo, nos mínimos detalhes, vestuário, comportamento, religião, trabalho, tudo era padronizado, não existia espaço para a liberdade. O Winston ainda era dos poucos que se estranhava com esse mundo, que não concordava com o mundo tal qual era apresentado, imposto a ele. Então, O'Brien, vou ler aqui para vocês um texto para vocês verem se vocês se estranham, né, com isso. Bem, O'Brien fez uma breve pausa
como para permitir que suas palavras fossem devidamente compreendidas. Lembra-se, continuou ele, de ter escrito em seu diário, Winston, liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4? Lembro, disse Winston. O'Brien levantou a mão esquerda e mostrou seu dorso para Winston, com o polegar escondido e os outros 4 dedos estendidos. Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5, quantos dedos são? Winston disse: 4. A palavra foi concluída com um gemido de dor. O ponteiro do mostrador saltara para 55. O suor recobria todo o corpo de Winston. O ar que entrou pelos seus pulmões saiu sob a forma de grunhidos fundos, que nem trincando os dentes Winston conseguia sufocar. O'Brien observava-o com 4 dedos, ainda estendidos. Puxou a alavanca de volta dessa vez. A dor foi apenas levemente mitigada. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro saltou para 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. Que mais posso dizer? 4. O ponteiro provavelmente tornara a subir, porém Winston não olhou para o mostrador. O semblante carregado, severo e os 4 dedos ocupavam todo o seu campo de visão. Tinha os dedos diante dos olhos como colunas enormes, desfocados e dando a impressão de vibrar, mas inequivocamente 4. Quantos dedos, Winston? 4. Pare, pare. Como pode continuar com isso? 4, 4. Quantos dedos, Winston? 5, 5. Não, Winston, assim você está mentindo. Continua achando que são 4. Quantos dedos? 4, 5, 4. O que você quer? O que você quiser. Apenas pare com a dor. Bem, então aí já deu para vocês verem, né? Tá aqui na página 247 esse finalzinho que eu li aqui para vocês, esse trecho, né? E ele então é desse famoso clássico aí dali. Tem até um filme antigo, né? Sobre ele, que é o 1984. Vale a pena a leitura aí, vocês acham na internet fácil, né? Só um trechinho. Bem, aí eu pergunto para vocês, qual o estranhamento que essa cena, né, de tortura, onde o cara tenta forçar o cara a dizer que 2 mais 2 são 5, né? Quando na verdade a gente sabe pelas leis da matemática, né, que 2 mais 2 são 4. Bem, mostra então que nessa sociedade, né, narrada pelo livro, e o que estranha nessa sociedade é que não há o partido, ou seja, o controle do partido se sobrepõe até às leis da própria matemática, né? Uma triste distopia, ou seja, o livro narra um futuro aonde a humanidade está desolada. Algo deu muito errado, né? E a humanidade não conseguiu conquistar o seu sonho de felicidade, de bem-estar. Enfim, então vamos voltar aqui um pouquinho, né? Eu gostaria então de finalizar com vocês e concluir então que a sociologia ela vai nos trazer esse olhar diferente sobre as coisas. Nós, ao longo do processo de educação, de ensino, de socialização, né, de assimilar as regras sociais, os costumes, os hábitos, nós vamos achando que isso é tudo natural. E para a sociologia, né, isso tudo é construído, é fabricado, né? A única coisa que existe de natural, poderíamos dizer, para a sociologia é o próprio homem, né? O homem enquanto um animal racional. Fora isso, tudo é uma espécie de roupagem, né? Os costumes, os hábitos, as crenças, as músicas, enfim,
as construções, o trabalho, tudo é fabricado pelo homem. E se é fabricado, se é construído, né, pode ser então desnaturalizado, desconstruído e feito de uma outra forma, né? Se vai ser feito melhor ou pior, né? Como o livro narra, isso é uma outra história, né? E fica aí a sugestão então de vocês estarem lendo esse livro, né? Com uma forma de causar esse estranhamento, vocês pensarem aí a sociedade que temos atualmente, a sociedade que o livro narra, né? Se há, vocês vão ver algumas semelhanças, vocês vão ver muitas diferenças, mas o que eu posso garantir é que vocês vão se estranhar muito com tudo que é narrado no livro e usar isso como um espelho para a sociedade atual, né? Então espero que vocês entendam esse conceito de estranhamento, que nada mais é do que esse esforço, essa consciência de saber que a maioria das coisas que estão à nossa volta e nós damos como óbvias, certas, seguras, inquestionáveis, na verdade são construções, fabricações humanas de gerações, de milênios, etc. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Convido vocês então a fazer depois a leitura desse texto aqui na íntegra, tá? E depois estarem respondendo o questionário que eu vou postar, tá? Ok? É um texto curtinho, tem 3 páginas. Fiquem atentos, ele vai estar em anexo aí nas atividades, tá ok? Então até a próxima aí.